Hurban Beit HaMikdash, a destruição do templo sagrado. Que estamos falando do Hurban Beit Rishon, a destruição do primeiro templo. Esse evento fatídico ocorre no ano 3338 da criação, cerca de pouco mais de 2400 anos atrás, 2440 anos atrás, coisa assim. Isso acontece 850 anos depois que os judeus haviam entrado na Terra Prometida e 410 anos depois da inauguração do templo, ou seja, o primeiro templo durou pouco mais de 4 séculos e no final ele acaba, pelos pecados do povo de Israel, etc., após toda a repreensão dos profetas que não lhes deram ouvido, ele acaba sendo destruído pelos babilônios, comandados pelo general, por Nabucodonosor. E eles destroem o Beit HaMikdash, promovem uma matança terrível entre os judeus. O rei Tzidkiau, o rei de Israel, então, ele é capturado e é decepado na frente primeiro os seus filhos são decepados aos seus olhos diante deles, depois ele próprio é brutalmente assassinado, enfim, coisas terríveis que estão relacionadas, envolvidas com esse momento trágico da nossa história, da destruição do Beit HaMikdash. Conforme já dissemos uma vez, que o templo sagrado passou a concentrar dentro de si boa prática dos rituais, de todas as celebrações judaicas, de toda a prática religiosa de Am Israel. Portanto, a destruição do Beit HaMikdash era algo que afetava de sobremaneira, ou seja, além do que isso acarretou, a própria, porque não era só a destruição do Beit HaMikdash, o povo de Israel perdia a sua soberania sobre o seu Estado, sobre Israel, foi banido, mandado para o exílio, subjugado, oprimido, mas além disso, até em termos religiosos, espirituais, ou seja, se não bastasse em termos físicos, geográficos, materiais, mas também em termos espirituais, isso afetava de sobremaneira o judaísmo e o povo judeu. Portanto, essa destruição que ocorreu na data fatídica de Tisha B'Av, 9 de Av, no dia 10 de Av, no dia seguinte, o Beit HaMikdash, o que restou do Beit HaMikdash é incendiado e o povo de Israel é enviado para o Galut, para o exílio, para a diáspora. Então esse dia é um dia marcantemente triste, trágico na nossa história e que acarreta consequências. Na realidade, as 10 tribos de Israel, falamos que houve aquela cisão, aquele cisma, quando o reinado se dividiu em 2, o reinado de Judá e Benjamim, com a dinastia do rei David, e o reinado de Israel, que envolvia 10 tribos. Essas 10 tribos saíram de Israel, foram embora voluntariamente, espontaneamente, na verdade, 133 anos antes da destruição do Beit HaMikdash. Por isso, o período dos reis, 19 reis de Israel que atuaram, ele é mais curto, e se autodissolveu quando os integrantes dessas 10 tribos resolveram ir embora de Israel, deixar a Terra Santa, a Terra Prometida, deixar para trás o Beit HaMikdash, e eles não presenciaram a destruição do templo, porque já tinham saído de lá muito tempo atrás. Depois da destruição, ainda há uma autorização, os judeus acabam sendo banidos, indo parar na Babilônia, na Pérsia, etc. Começa uma dispersão. Ainda havia um pequeno núcleo judaico que lhes foi permitido permanecer ainda em Israel, que eles estavam governados, comandados por um homem chamado Gedaliah,
que era apontado e reconhecido pelo próprio governo babilônico, mas depois há uma conspiração interna dentro da própria comunidade, e esse Gedaliah, 50 e poucos dias logo depois da destruição do templo, ele é assassinado. Isso acaba eliminando o último núcleo judaico que ainda permaneceu na Terra Santa, e os nossos sábios acabam também decretando um jejum relacionado com sua morte e seu assassinato, enfim, logo próximo de Rosh Hashanah. Enfim, esse é o evento marcante, trágico, triste da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado, com tudo que ela acarretou.